Senta-te e escreve. Eu sou a Inês. Eu sou a Catarina. E hoje vamos falar-vos da escrita e do tema do nosso mês, da revista, que são as 4 estações do ano. Então, nós, quando fizemos o podcast do NaNoWriMo, que foi o primeiro que nós fizemos, falámos um bocadinho de incluírem detalhes quando as vossas personagens fazem viagens, sobre como é que é estar no exterior. Vamos hoje continuar um bocadinho esse tema e falar sobre como é que vocês podem incluir as 4 estações, digamos assim, na escrita. Quando falamos em 4 estações, normalmente falamos da diferença de clima, de como é que está o tempo, e também podem mencionar diferenças de, por exemplo, horas do dia, da quantidade de luz que as vossas personagens apanham todos os dias, porque, incrível que pareça, isso pode ser importante e pode dar detalhes interessantes. Primeira coisa que nós queremos dizer é que não tem que ter 4 estações. Pronto. Mesmo no planeta Terra, onde nós todos vivemos, existem efetivamente tribos que não usam 4 estações. Usam, por exemplo, 6, porque tem a ver com quando é que a chuva chega, com como é que está a umidade. Não tem necessariamente que ser as nossas 4. E porquê que pode ser interessante incluirmos as estações do ano e o tempo que faz na vossa escrita? Basicamente, porque muitas vezes diz como é que é o ambiente em geral e não só o ambiente, quando eu estou a falar do ambiente, não é tipo o clima, é mesmo tipo o ambiente, onde as pessoas estão, como é que as pessoas se comportam. Por exemplo, no inverno o pessoal está sempre muito mais fechado e muito mais cabisbaixo, enquanto que no verão é suposto o pessoal estar muito mais à vontade e mais alegre. Para além disso, isso está obviamente incluído no facto de que as diferentes estações têm diferentes simbolismos. Era como eu estava a dizer, tipo o facto de termos um inverno, normalmente o pessoal associa ao frio, a coisas más, ao tempo mais negro. Porque também tens mais horas de noite e, portanto, exatamente, está mais escuro. E normalmente, por exemplo, não há quase cultura crops. Portanto, sim. Não há quase maneira de conseguir alimentos, a não ser, por exemplo, por caça, o que faz com que as pessoas sejam uma época de mais austeridade e as pessoas passem mais fome. Vocês podem, claro, decidir que no vosso mundo o simbolismo é outro. Exatamente. Qualquer, mas podem pensar nisso, sim. Exatamente. Utilizar as estações e o clima também pode servir para aumentar a tensão e as dificuldades que as personagens têm. Ou seja, imagina, ok, a quest deles eles têm que ir atravessar uma montanha porque precisam de ir ao outro lado buscar um artefacto qualquer. Se isto for no verão é uma coisa, se isto for no inverno, porque eles precisam de ir e tem que ser tipo, tem que estar de volta daí a uma semana, estás a aumentar o nível de dificuldade que vai ter e os problemas que eles vão ter claramente vão ser outros. E eu acho que mencionar as estações e o clima, o tempo que faz, pode tornar o mundo mais interessante. Até vocês literalmente podem incluir detalhes que não servem, não têm muito peso na história, ou podem ter, mas dá um bocadinho mais de sumo. Assim, percebes? Não é só dizerem que isto é um mundo de fantasia, mas é em tudo igual à Terra. Não há aqui nada que seja diferente, só mudei os nomes. Pronto, é uma maneira de introduzir mais variedade. Existem livros que não têm estações. Se vocês lerem a nossa revista, nós falámos um pouco sobre diferentes livros que abordam estações de diferentes formas. Vocês podem não ter as estações do ano como nós temos, terem simplesmente diferenças de clima que são causadas por outra coisa qualquer. Também serve, faz o mesmo efeito. Normalmente é muito normal abrirem uma história ou um livro com uma referência ao clima, ao tempo que faz, mesmo que não se apercebam, isto é comum. Pode até ser um clichê, porque o pessoal gosta de começar o livro porque era uma noite escura a chover. Ou então era um dia tipo... Não, normalmente é sempre qualquer coisa má. É tipo, ou está a nevar, ou está a cair cinza do céu, ou qualquer coisa assim do género.
pronto, não usem só para, digamos, a primeira cena em que estão a mostrar o vosso mundo. Podem tentar usar isto de formas mais interessantes. Podem, por exemplo, pensar, para além de todo o simbolismo das estações do ano, quais é que são os efeitos que o tempo, que o clima pode ter nas vossas personagens, especialmente se as vossas personagens passarem muito tempo cá fora. E há muita coisa aqui que vocês podem considerar. Podem, por exemplo, pensar em temperatura. Se estiver muito frio e eles tiverem que atravessar, tipo, à lá Senhor dos Anéis, uma montanha cheia de gelo, vocês se calhar podem tentar perceber que se calhar eles podem correr o risco de hipotermia, de Frostbite, sim, também agora não lembro do nome em português. Se tiver muito calor, o pessoal pode ter insolações. Se o calor for úmido ou seco, isto também tem diferenças. Portanto, tudo isto pode trazer complicações para as vossas personagens. Para além disso, existe também, claro, o efeito psicológico, ou seja, se houver poucas noites, poucas horas de luz no dia, normalmente as pessoas ficam mais taciturnas, ficam mais deprimidas e, por exemplo, mesmo antes de uma tempestade, o tempo esquisito que se gera muitas vezes pode levar a mudanças de humor de pessoas e comportamentos esquisitos e, portanto, pode não ser só uma maneira de falarmos, de gerar uma coisa diferente, mas pode também ser uma maneira de fazerem com que os vossos personagens façam coisas completamente esquisitas e fora do normal e mesmo assim não sou esquisito para a história porque está justificado pelo tipo de ambiente em que eles estão a viver no momento. Para além disso, também podem pensar os efeitos que o clima tem não só nas vossas personagens e nas reações e nas dificuldades que eles têm, mas no resto das criaturas que vocês muito possivelmente vão criar para a vossa história. Um exemplo que eu acho interessante do ponto de vista de como é que o clima pode afetar o tipo de animais e plantas que se desenvolvem é, por exemplo, no livro The Way of Kings do Brandon Sanderson. Eu acho que ele tem muito jeito para criar mundos por causa disto. Como existe sempre existem tempestades, que são as High Storm, que estão sempre no mesmo sentido. Partem sempre de um lado do planeta para o outro, começam sempre no mesmo sítio e acabam sempre no mesmo sítio e são mais ou menos previsíveis. Não são sempre no mesmo dia, digamos assim, mas eles são capazes de as prever. E como tal, como estamos a falar de tempestades brutais, as plantas encolhem-se quando sentem vibrações e, portanto, vão para baixo de terra. E depois, quando as coisas acalmam, vêm cá acima outra vez. Os animais têm muitas vezes carapaças e capacidade de se agarrar às rochas porque senão são levados. Não existem tipo coelhinhos a passear pelos campos, até porque a erva encolhia-se para não ser comida. Portanto, ou seja, são coisas interessantes que vocês podem fazer se pensarem primeiro quais é que são as estações do vosso mundo e como é que isso pode ou não ser interessante. Por exemplo, ainda agora eu estava a ler não tem a ver com escrita, mas um guia de RPGs, no Adventures of Middle-earth. Eles normalmente mencionam que deve-se escolher uma estação do ano para começar a aventura, porque isso pode trazer dificuldades acrescidas. Se os jogadores decidirem, não, é meio do inverno, qual é o problema? Siga. Até o tipo de equipamento que eles precisam. Sim. O tipo de coisas básicas em que eles precisam de fazer. Por exemplo, se calhar já não conseguem acampar tão facilmente, têm que ir para um inn e se calhar no inn há qualquer coisa diferente que tem que acontecer e que pode dar asa a mais coisas ou coisas assim desse género. Portanto, as estações modificam sempre também os comportamentos das pessoas e aquilo que elas precisam para lidar com elas ou não. Sim. Isso, quanto mais extremas forem, mais eu acho que mais interessante se torna. Quem diz inverno diz verão. Se for for uma zona do mundo que é muito desértica e que faz 45 graus à sombra ao meio-dia, as vossas personagens muito possivelmente vão viajar de noite e não vão viajar de dia. Portanto, tudo isso pode mudar um bocadinho a vossa história. As vossas aldeias se calhar não vão ser tão bonitas, há ali uma floresta e depois tem ali meio dúzia de casas. Se calhar vai estar tudo debaixo de terra porque está um calor abrasador.
Portanto, são tudo coisas que depois podem-vos levar a tomar decisões mais interessantes no que toca à vossa escrita. Sim. E torna o mundo um bocado mais real também. Se vocês forem dando assim umas pistas sobre o que é que eles estão a acontecer à vossa volta, em termos de estações do ano, as pessoas agarram-se mais ao saberem que existe uma coisa que acontece previsivelmente todos os anos e que vai mudando o ciclo da vida, não é? Em si. E traz aquela ideia de vocês com pequenas dicas conseguem dar um vislumbre de digamos, algo muito mais complexo no fundo, digamos, a parte de baixo do iceberg. Porque vocês não precisam de explicar tudo, vocês não têm que dar a explicação científica, porque existem estas estações do ano, porque a inclinação do planeta... Vocês não precisam dizer nada disto. Vocês só precisam de dar pequenas dicas, vocês até podem nem saber porque é que aquilo é assim. Deixem depois os vossos leitores adivinharem, porque é isso que toda a gente faz com o Song of Ice and Fire. Portanto, no fundo, se vocês fizerem uma coisa interessante o suficiente e disserem não sei porque é que é assim, é magia, as pessoas vão tentar descobrir o que é que aquele planeta tem que faz com que os invernos sejam tão imprevisíveis. Pronto. E se quiserem saber mais, podem sempre ver a nossa revista deste mês. Exatamente. Mas pronto. Então, este mês vamos dar um desafio ligeiramente diferente para vocês escreverem. Como não temos estado a ter, assim, pronto, digamos que nenhumas submissões... Não sei como é que vocês não têm tempo para escrever 2.000 palavras. Sim. É bem fácil, man. Nós na Noruega tínhamos que escrever 2.600 e ainda deu para fazer isso várias vezes. Portanto, e ainda por cima é num mês inteiro, não é só num dia. Ora, aí está, porque vocês têm até dia 30 de março deste mês, que ainda por cima é feriado, portanto pode ser literalmente escrito no dia 30 e enviado no dia 30. Podem-nos enviar um e-mail com o vosso texto. Já sabem que as regras são as do costume, são 2.000 palavras, enviado para o e-mail do especulatório com o título Desafio Literário. E todos os textos vão estar no nosso site para nós podermos ajudar a divulgar. E se houver mais do que um, nós vamos eleger o nosso favorito e pôr na revista do próximo mês. Pronto, portanto, por que não? O que é que vocês estão à espera? Exatamente, é uma cena divertida para quem quer começar a escrever e quem quer ganhar prática. E este mês, para ser um bocadinho diferente, nós vamos utilizar uma coisa chamada Story Cubes para nos ajudar a gerar a vossa prompt deste mês. Basicamente, os Story Cubes são apenas dados que têm nas suas faces imagens diferentes e cada uma dessas imagens supostamente vai elicitar qualquer coisa de memória ou de história para vocês poderem escrever. Portanto, nós vamos rolar 9 dados. É uma mistura de vários sets com temáticas diferentes. Nós aqui vamos dizer mais ou menos o que é que saiu, mas vamos pôr depois uma fotografia quer na revista, quer no Facebook, com o podcast. E, portanto, a ideia é simplesmente que vocês escrevam algo inspirado pelas imagens que saem nos cubos, tendo em conta aquilo que tivemos a falar hoje, né? Se lá conseguirem pôr qualquer coisa relacionado com estações ao tempo, é sempre fixe. Sim, mas também se não conseguirem não faz mal. Escrevam. Essa parte é que é importante. Então bora a isso? Força. Então, mas podemos dividir também. Ui. Ok, então, vamos começar assim por uma ponta. Temos uma harpa levemente mitológica. Isso é um jacaré. Um jacaré. Estamos a começar bem. Uma fonte. Está aqui. Uma preguiça. Está cada vez melhor. Temos uma seta de um arco. Um tridente. Uma lua. Um ganso. Isto claramente um tema mitológico. E eu acho que isto é Monte Olimpo, mas não tenho a certeza. Pronto, vamos dizer... eu acho que é o Monte Olimpo, mas nós podemos simplesmente dizer que é uma montanha com um templo lá em cima. Portanto, não tem que ser o Monte Olimpo, pode ser outro monte qualquer. E pode ser sempre um panteão de deuses e coisas desse género. Sim, portanto, sejam... muito criativos. Muito criativos. Eu estou a ver aqui, claramente, Zeus... Tens um ganso, pronto, está aqui algo mitológico. Há um bardo nesta história, uma preguiça, se calhar é a preguiça do bardo.
e uma fonte. Eu não sei, mas esta parte parece-me interessante. Eu acho que há um druida aqui, porque tens 3 animais, isto claramente é um bardo, um druida, um ranger e pronto, e agora vão... Um bardo e um druida entram num bar. Portanto, nós vamos tirar uma fotografia quando pararmos de rir, claro. E pronto, e agora queremos que vocês escrevam qualquer coisa. Esperamos que tão hilariante como aquilo em que nós estamos a pensar agora. E que nos enviem para nós podermos partilhar os vossos textos com toda a gente. Sim, se faz favor. Se faz favor. E agora, sentem-se e escrevam.